2024 está indo embora. Hoje é 30 de dezembro. Maravilha, aqui na Avenida João Aranha, Alto de Pinheiros. Aqui esse cenário aqui para você. Os homens ali, a construção, as torres ali do condomínio clube, hein? Olha só, aqui Paulínia crescendo, Paulínia, a exuberância de Paulínia se multiplicando. Tá aí, essa cidade de médio porte do estado de São Paulo, e eu estou aqui para a glória de Deus. Não estamos aqui em Paulínia por acaso, né? A igreja de Deus não está estabelecida na terra por acaso. Aí em Paulínia, para que você saiba, existem homens de Deus. Para que o diabo sabe, né? Existem homens de Deus no Brasil e nós sabemos que nós vamos, a igreja de Deus prevalece. O apóstolo Paulo falou que nós somos mais que vencedores, mas nós não somos vencedores por nós mesmos, né? Aqueles que estão no domínio da igreja formal, né? A igreja formal, não a igreja espiritual, a igreja universal. Aqui em Paulínia nós temos uma igreja local. Como está posto, né? A Bíblia já fala que existe joio no meio do trigo, existe verdadeiro no meio falso, no meio verdadeiro. Então não é de admirar. Existem muitos que fizeram do episcopado, fizeram uma carreira, fizeram seus meios de ganhos, né? Quem é que não sabe disso, né? E a gente vê o envolvimento dessa instituição formal atrelada ao Estado, infelizmente. E então cabe a nós, né, como um organismo vivo na face da terra, divino humano. A igreja é divina humana, tem um propósito de Deus, e ninguém irá impedir a realização da igreja de Deus na face da terra. Ninguém irá impedir. Ninguém detém essa igreja querida, nem mesmo as hostes do vil temporal. O general nunca perde em batalha, por isso a igreja enfrenta o mal. Não, ninguém pode com esta igreja, contra este povo ninguém peleja. Povo que um dia vai morar no céu, povo escolhido, herança de Deus. Igreja de Cristo, levante a cabeça, tu foste comprada com o sangue da cruz. A tua vitória está garantida, tu has de vencer como venceu Jesus. Escuta, muitos procuram deter esta obra, se é de Deus ninguém vai poder deter. Com armadilhas, mas não são de Deus. Vivem no templo ou fora da igreja. Em nosso meio eles são os fariseus. Não, ninguém pode com esta igreja. Contra este povo ninguém peleja. Povo que um dia vai morar no céu, povo escolhido, herança de Deus. Igreja de Cristo, levante a cabeça, tu foste comprada com o sangue da cruz. A tua vitória está garantida, tu has de vencer como venceu Jesus. Então, como disse Gamaliel, né? Nós devemos tomar cuidado para não lutar contra o próprio Deus, né? Quem se faz inimigo de Deus, quem o protegerá contra as astutas ciladas do maligno? Então nós sabemos que estamos vivendo num tempo de apostasia,
num tempo em que muitos têm se feito inimigos de Deus, avarentos, presunçosos, inimigos do bem, né? Filhos que não respeitam pai e mãe, né? E imagina as autoridades, né? As autoridades, principalmente as autoridades espirituais, porque existem autoridades constituídas neste estado, né? Mas existem as autoridades instituídas por Deus, né? E existem aqueles que se infiltraram, né, no meio para contaminar, né? Que tem nome de santo, tem nome de homens de Deus. Então isso precisa, seria nem necessário a gente estar falando aqui, mas é importante a gente estar alertando aqueles que estão dentro da igreja, né, em sua maioria, né? Eu sempre conto, falo do episódio de Gideão, quando Deus mandou Gideão mandar voltar os covardes, os tímidos, né, os medrosos, né? A Bíblia fala que os medrosos não adentrarão o reino dos céus. Deus é Deus de valente, né? Alguns até questionam, alguns que se levantam muitas vezes, né? Pequenininho, né? Como Davi, pequenininho, né? E o gigante lá, e Davi, em nome de Deus, foi lá e lutou contra o mal, né? Então é importante que você, igreja, que tem convicção que foi chamado por Jesus, você pode não ter sido reconhecido, separado pelo homem, mas Jesus te chamou, Jesus te nomeou, Jesus, através do seu decreto, da sua lei, que é lei das leis, te chamou, te autenticou, né? O Espírito Santo, eu digo com convicção, é a autenticação do cartório divino, é Deus dizendo, é propriedade minha, aí sela com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não se deixa ser enganado, não se deixa enganar, pior que pode ficar, então não se deixa enganar. Então a igreja de Deus tem o Espírito Santo, recebe informações privilegiadas, antecipadas, é para ser cabeça, não cauda. Então a igreja de Deus verdadeira, ela vai sendo vitoriosa, né? Mesmo com a preocupação de alguns, né? Às vezes a gente cita por não fazermos parte do rol, né, daqueles que estão com a responsabilidade, e às vezes nós somos tratorados, massacrados, por nós termos tido atitude exemplar, né? No passado nós denunciamos ao Ministério Público um pastor fazendo politicagem. Hoje a gente sabe que alguns ministérios estão envolvidos com o Estado, andando de mão dadas com o Estado, né? Dependendo de favores do Estado. A igreja, para que a igreja precisa de favor do Estado? Se existe membros, se existe contribuições, se existe, então por que a igreja vai estar de mão dadas com o Estado? Então tem algo por trás disso aí, né? Sórdido, algo maquiavélico que faz com que essa união indevida que a gente está vendo aí. Então é preciso que os santos, é preciso que os verdadeiros, é preciso que nós observemos esses detalhes. Está tudo escrito na Bíblia, né? Então tem alguns que não lê Bíblia, né? Tem alguns que não pensam, não querem pensar, dá um nó na cabeça, até por uma questão natural, educacional. Um trauma foi causado, né, na formação, né? Aquelas pessoas dos anos 60, 70, né? Que levaram muita pancada na cabeça, que os pais batiam muito, né? Que agia com machismo, com a tirania, né? Os pais foram mal educados, né? Mal formados, e repassou, né? Como o Zé de Paula canta, né? Os homens da terra, os homens transmitem aos filhos suas doenças. Isso é real. Olha, já pensou, pai e mãe? Isso precisa acabar com urgência. Dão de brinquedo às crianças armas que inspiram vingança. Essa jornada de sangue precisa ter fim. Já pensou um cristão defender tortura, como nós vimos aí recentemente? Defender uma voz, um representante da violência, do armamentismo, né? Dentro das igrejas, nós acabamos de assistir isso aí, né? Estarrecidos, né? E alguns se calam porque muitos dependem, né? Muitos têm medo, né? De sofrer na pele a perseguição, né?
de dentro da igreja. Já pensou perseguição de dentro da igreja? A gente fala tanto em perseguição política, em perseguição do comunismo, né? Do Brasil virar uma Venezuela, e nós, a gente assistimos isso aí. Então é preciso, em todo o território nacional, que o povo cristão, principalmente a minha igreja ali, eu sou de origem batista, mas fui para a Assembleia de Deus depois de 5 anos, mais ou menos, de crente. Fui para a Assembleia de Deus, e então ali em Pernambuco está lá o retrato, né, do horror de uma diretoria de uma igreja, da Assembleia de Deus, exemplar, né, no tempo do pastor José Amaro, José Leôncio. Aí nós estamos agora há 26 anos numa diretoria lá, macabra, terrível, povo sendo perseguido, horrores sendo feitos, sendo protegidos, né? Porque para isso acontecer tem algum motivo, né? A justiça de Pernambuco precisa até dar uma resposta sobre isso, né? Porque alguém está à frente de uma instituição dessa tão importante e o Ministério Público, o Poder Judiciário local, né, não tomou providência ainda, porque é um desserviço à sociedade. A igreja, se for observar direitinho o papel da igreja na face da terra, a igreja é para um serviço nobríssimo, de grande magnitude para a sociedade humana. Olha, a reconciliação dos homens com Deus, é isso que a igreja prega, a paz, o amor, a igreja prega o quê? A paz, o amor, a generosidade, né? A igreja prega a união, a mensagem bíblica é união, é amor. Então, se nós homens pregamos isso, que se nós homens buscamos a transparência, né? Falamos tanto, né? Tá aí os institutos de transparência, tá aí as empresas têm transparência, né? Aí nós encontramos uma instituição que se diz divina, humana, que né? Mas está na mão de tiranos, de gente ímpia, e está fazendo o contrário, está maculando, está vilipendiando, né? Não tem transparência, muito dinheiro entra, né? Muito dinheiro, contribuição de pessoas humildes, pessoas que trabalham ganhando pão, vendendo biscate em Pernambuco, vendendo picolé, vendendo tapioca nas portas de padaria, vendendo nas praias, né? Tantas outras coisas. Eu estou citando o Pernambuco como exemplo, mas agora recentemente está lá Curitiba, um pastor, advogado, sendo expulso, sendo caçado. A gente está vendo no Pará, né? Esses presidentes, né? Donos de igreja, de convenções, né? Então essas pessoas têm apoio e influência, deve ter de uma elite política. Então isso precisa, né? O corpo precisa ter saúde. Para o corpo ter saúde, precisa ter imunidade. O corpo precisa ter anticorpos. Então, e você, cristão? Lavado e remido pelo sangue de Jesus, você, o menor que pode ser, você precisa agir como anticorpos, biologicamente falando de saúde, é isso, precisa agir como anticorpos, e esse anticorpos precisa dar sinais febris, né, se aí existe uma infecção, para que o indivíduo corra a um serviço de saúde, né, e tome as providências, né. Por exemplo, eu estou aqui numa área de mata, né, e tem capivara, e tem um carrapato estrela. Outro dia eu saí correndo, fui lá ver, tive uns sintomas meio diferentes, fui lá para examinar se eu não estava com a febre maculosa. Se eu vacilar, eu pego maculosa aqui e morro, se eu não estiver atento. Então, a minha imunidade, a infecção vai tomar conta do meu organismo. Então, imagine você como igreja. Eu estou falando para você, cristão, eu não estou falando isso para pastor, para presbítero, para evangelista, né? Estou falando isso para você, membro menor, membro do corpo. Você é membro do corpo de Cristo? O seu corpo, ele vai funcionar sem a atuação dos menores membros, hein? Pense se o seu corpo vai funcionar se faltar um dos menores membros. Não vai funcionar normal. Então, mesma coisa é a igreja, a sociedade como um todo precisa de quê? De famílias saudáveis. E qual é as famílias saudáveis que devem estar atuando em primeiro lugar para que haja saúde no corpo social? É a família dos cristãos, né? Vamos dizer assim, tendo a igreja como esse mecanismo, como esse organismo
tendo a igreja como essa instituição divina humana, né? Trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus. Então a igreja é essa instituição que tem o Espírito de Deus, que vai atuar em sociedade de forma exemplar, sal da terra e luz do mundo. Então esse é o papel da igreja. Então se a igreja, né, se essa organização, vamos falar denominacional falando, né, como igreja formal dentro de um estado, porque a palavra de Deus em Romanos 13 fala lá, o apóstolo Paulo falando da lei, das autoridades instituídas por Deus. Daniel também fala sobre essa questão, né? Então, respeitando as autoridades, mas não respeitando os seus erros, os seus pecados, porque é isso. As más obras, né? Nós temos que denunciar. A igreja tem papel de denunciar as más obras. A igreja tem papel profético, não existe profético. Eu não posso dizer que sou profeta, mas eu tenho a Bíblia, que é um livro profético. As profecias que os profetas vaticinaram, comunicaram para o mundo, para a igreja, está na Bíblia. Então a Bíblia é a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática. Então, por isso o Estado deve ser laico. É importante que o Estado, é isso que Davi falou. Deus falou lá, Davi falou em Crônicas, né? Em Crônicas, 1 Crônicas 16, em Salmo 105, né? Que Deus falou para os reis: não toquei nos meus ungidos. Foi para os reis, a mensagem é para os reis, viu, igreja? A mensagem lá é para os reis. Davi está citando aquilo ali. Ele não matou Saul, foi uma escolha dele, uma opção dele, da nobreza do caráter dele e tudo mais. Mas a lei o protegia, para proteger a sua vida, e hoje tem lei que protege. Você pode, para se defender, você pode matar. Você não vai ser condenado se você matar alguém, se você está defendendo a sua própria vida. Já naquele tempo existia lei para isso. Então, aí hoje nós vemos no Brasil, né, e no mundo talvez, alguém se utilizando dessa palavra e enganando uma heresia que vem sendo ensinada há muito tempo, dizendo que os homens de Deus, os pastores, não devem ser tocados. Né? Não toquei nos meus ungidos, só que na lei da graça, principalmente na lei da graça, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e então a lei da graça nos torna livres de buscar a Deus no nosso quarto, onde a gente quiser, individualmente, né? Nós somos corpo de Cristo, né? Membros do corpo de Cristo. Então a lei foi aperfeiçoada, a lei de Deus foi aperfeiçoada em benefício dos homens, em benefício, né, da justiça, para que haja justiça, né? Justiça de Deus em favor dos homens, por conta da injustiça de Satanás de ter induzido nossos pais lá no Éden ao pecado, à desobediência, à deformação geral. Então é isso. Que Deus te abençoe. Eu sou Marcos Antônio da Costa Gil Pato, estou aqui em Paulinha, transmitindo isso através da mídia, né, das redes sociais, para todo o Brasil e por que não dizer o mundo. Então, eu sou o menor dos menores, né? Nasci em Dois Unidos, no Córrego do Morcego, Dois Unidos, Recife, Pernambuco, e estamos aqui obedecendo a chamada, a vocação divina, para não nos calar, não nos dobrar diante dos abusos. É o que está havendo hoje, a gente está vendo, e está escrito que ia acontecer isso, mas alguém precisa resistir, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é sair correndo com medo do diabo, não. É levantar a cabeça. Igreja de Cristo, levanta a cabeça. Tu foste comprada com o sangue da cruz. A tua vitória está garantida. Tu has de vencer como venceu Jesus. Então, é isso. Você é a igreja. Você tem convicção disso? Né? Você não está simplesmente falando, né, pelos cotovelos. Você está vivendo, está sofrendo, está gemendo nesses últimos dias. Você como diz o Pedrosa, né? Você é cancelado, né? Perseguido, você é humilhado. Tem pessoas frágeis que ficam doentes, depressiva, morre, né? Em Pernambuco está acontecendo isso. Então, esses ataques dentro das igrejas. Então, meu querido irmão, amigo, você pode não ser da mesma fé que eu, né? Te respeito, não estou aqui para questionar a sua fé, o teu direito, a tua liberdade. Deus deu livre-arbítrio. O agravante que vocês podem estar vendo, né? Tem muita gente aí metida na política, na igreja,
mas dentro das igrejas estão fazendo pior que fora. Estão criticando o mundo, estão criticando o aborto, o homossexualismo, né? Estão batendo, estão se degradando aí nessa trincheira miserável da política, né? Da politicagem, e não estão cumprindo o seu papel. Então, olhemos para nós, né? É como diz na Santa Ceia, né? Faça um exame de si. Faça um exame, uma crítica, uma autocrítica da instituição. Como está a Assembleia de Deus? Como está a Igreja Batista? Como está a Presbiteriana? Como está tantas outras denominações? Estou citando a minha igreja aqui em Paulínia, Assembleia de Deus, Ministério Belém, que aqui em Paulínia está muito bem, graças a Deus, vai muito bem, obrigado, com o homem de Deus, os homens de Deus que temos aqui, mas nós precisamos reagir. Nós somos parte de um mesmo corpo, ou não? Ou não? Somos parte do mesmo corpo ou não? A igreja, existe a igreja local aqui, mas a igreja universal, a igreja de Cristo, nós de Paulínia somos parte do mesmo corpo ou não? Né? Devemos estar sofrendo ou não? Sim, então é isso. Cada um de nós. Aí a pessoa, não é Deus, Deus vai julgar, não. É Deus. Para que Deus instituiu a igreja? Para que Deus instituiu a igreja se tudo é Deus que vai fazer? Deus, nós precisamos julgar, mas julgar segundo a lei divina, a lei perfeita, não a nossa lei, não monocraticamente, não unilateralmente, julgar sem ouvir a outra parte, né? E a gente está vendo muito isso dentro da igreja. Olha que Jesus disse assim, ó: se a vossa justiça, Mateus 5,20, não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino do céu. Jesus falou isso. Pedro, né? Pedro 2,10, 3,10, não tenho bem, fala que os que cometem injustiça são filhos do diabo, não são de Deus. Ele diz, tem parte na Bíblia que fala que quem não tem o Espírito de Deus não são dele, não são de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, é possível alguém que não tem o Espírito de Deus praticar a justiça? Claro que é, né? Em sociedade a gente vê muita gente honesta, né? Gente correta, né? Ímpio, né? Então é tanto que a Bíblia fala que os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz, né? Questão do zelo das coisas de Deus, né? Agora há pouco eu observei algo aqui e encaminhei ao homem de Deus algo, né? Por falta de zelo na casa de Deus. Se eu fosse agir como muitos presbíteros que eu vi aqui, mas é Deus, mas meu pai falou que eu não falasse. Quer dizer, para salvar a pele eu não vou falar. Eu estou vendo um erro, estou vendo alguém caindo dentro do buraco e vou deixar cair, né? Não é isso, né? É o que a palavra de Deus, o pai pode ter se desviado do caminho, né? É o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é superior. Nós estamos sempre nas escolas dominical falando a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aí deixa o mundo dizer que eu sou, fanático, né? Porque para o mundo ser torcedor do Santinha, do Palmeiras, do Corinthians, né? Se matar e morrer pelo ídolo, não é fanatismo. Agora, se for cristão, aí Paulo fala lá, né? Primeiro de 1 Coríntios 18, né? 1,18 fala assim, é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, deixa eu ser louco. Deixa eu ser louco e correr para a vida, correr para a eternidade, correr para a santidade, para a santificação. Não é fácil, nós não somos perfeitos, mas está aí. Esse seu irmão em Cristo, Marcos Costa Gilpato, Marquinhos Costa aqui, para você, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para agradar a homem, viu? Não estou aqui para agradar a homem, não estou aqui para pedir like seu, para ficar famoso. Não, já busquei a fama lá atrás, antes quando era ímpio, Rádio Clube de Pernambuco, concurso musical, né? Nós já cego, né? Morto no mundo, né? Distante de Deus, a gente já buscamos, né? Mas nós fomos, pelo decreto de Deus, nós fomos separados, nós fomos chamados, libertos, né? Então, nós não estamos fazendo esse trabalho aqui com o intuito de buscar louvor de homem. Pelo contrário, a gente se expõe, né? A gente se expõe e a gente está num ciclo, né? De pessoas, até familiar, que a gente está fazendo ao contrário, né? Nós estamos fazendo ao contrário. Nós não estamos correndo, como o apóstolo Paulo fala. Ele fala que quem corre nos estádios corre em vão, mas na verdade corre em vão para a vida eterna.
Porque o atleta treina, ele treina para um fim, mas ele tem que lutar legitimamente. E nós temos que lutar legitimamente. Então o exercício físico pode não ser nada para a vida espiritual. Nós não vamos adquirir a vida espiritual através de exercício físico. Aí às vezes a gente não sabe interpretar, né? Aí o crente pega, não faz exercício físico, né? Né? Estou aqui, ó, numa academia ao ar livre aqui. Acabei de fazer um pouco de exercício físico, estou muito bem, obrigado, graças a Deus, né? Então, pode não ser, o exercício físico pode não ser bom, pode não ser feito para a vida espiritual, certo? Mas é bom para o corpo, é bom para o físico, é bom para as articulações, é bom para a saúde do corpo. Que Deus abençoe, um forte abraço fraterno. Me desculpe aí alguns erros, né? Você pode compartilhar esse conteúdo, você pode dar sua opinião. Fique tranquilo, eu não vou brigar com você, não vou lhe praguejar, não vou lhe condenar. Eu quero a sua participação, principalmente se você for cristão. Se você for autêntico cristão, o fim desse vídeo é que você reaja, é que você acorde, é que você tenha vida. Como está escrito aqui, ó, você seja vivificado, tá vendo aqui? Vivificado, olha, está escrito aqui na minha camiseta. Vivifica, em nome de Jesus. Um forte abraço fraterno, que Deus abençoe. Para a glória de Deus é que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. Participe, compartilhe, mande para os seus amigos, tá? Porque é para a glória de Deus.